Olá pessoal, nessa edição eu estou com o Yuri Krieger, gerente de engenharia da Lynx. Yuri, é um prazer recebê-lo no podcast e antes de começarmos de fato aos assuntos aqui que a gente que nos ligou, né, aos assuntos técnicos, eu queria saber como você está e de qual cidade você está falando. Oi, Márcio, bom dia. Obrigado pelo convite, inclusive. Falo de Floripa hoje e estou bastante feliz de estar aqui. Sempre gosto de compartilhar conhecimentos de modo geral, assim, seja em palestra e tal. Então, eu sempre aceito os convites quando me convidam e fico bem feliz de a gente poder trocar ideia. Bacana. Cidade linda, viu? Uma das cidades, acho, mais lindas do nosso país aí. Incrível. Eu concordo, por isso que eu moro aqui. Eu tô em Anápolis, eu tô bem distante, mas já fui em Floripa ali 3 vezes e só o trajeto do avião ali para pousar no aeroporto já é magnífico ali, né? Muito bela a cidade. Yuri, a sua trajetória aí, ela tem alguns marcos, eu imagino, que se destacam, principalmente para você, olhando para ela, e que te ajudaram a você chegar como o gerente de engenharia da Lynx. Você poderia comentar, compartilhar um pouquinho desses principais marcos que são bases que te levaram para essa posição, hein? Sim, bom, vou começar do começo, assim, eu valorizo bastante a minha base, então, eu sou formado em Ciência da Computação pelo Instituto Federal Catarinense, me formei em Videira, no interior de Santa Catarina, e antes do curso mesmo já tinha feito técnico de informática lá e tal. Sempre fui bastante aficionado pelo tema, assim, durante a faculdade, geralmente a gente é guiado para seguir ali um caminho, né, que a gente se identifique. E eu sempre tive muita essa dificuldade porque eu me identificava com absolutamente tudo que me era apresentado na frente, né? Então, eu era fascinado por banco de dados, por redes, por sistemas operacionais, por sistemas distribuídos e tal. Então, eu tive muita dificuldade no começo até me encontrar assim, como profissional. Depois eu descobri que deram um nome bonito para isso, chamaram de generalista. Então, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. E aí, no final da faculdade, eu comecei a estudar sistemas de recomendação. Foi uma coisa que me veio assim, muito forte. Achei fascinante o funcionamento e tal. Fiz meu TCC sobre sistemas de recomendação, pesquisei bastante sobre o tema. E daí acabei ingressando na Lynx. Nessa época a Lynx estava começando a divisão da Lynx Impulse, que é a divisão que eu trabalho hoje ainda, que é a divisão de recomendações para e-commerce, né? Então eu acabei coincidentemente entrando na empresa que toca boa parte dos sistemas de recomendação do país no que tange ali a parte do e-commerce. E aí, pô, aprendi muito, assim, tive muito contato inicial com o cliente, eu entrei no time de operação, então eu sempre fui um cara que teve muito contato com o cliente final. Cheguei a ter a minha primeira passagem na Lynx ali, eu era líder técnico do time, né? Acabei logo antes de sair, eu fiquei 1 ano e meio quase como líder técnico do time de operação. Isso me trouxe muitos casos dos dois lados, assim, né? Eu falo dos dois lados porque quem trabalha com tecnologia sabe que boa parte da fricção está no momento em que você vai definir um requisito com o cliente, vai ter que agradar as duas partes, né? O time de desenvolvimento, prazos, entrega, resultado, preciosismo técnico, né? Qualidade de implementação. Então, eu era meio que um malabarista dessas coisas ali e aprendi de várias maneiras diferentes o meu impacto no negócio, assim. Então, ali eu acho que foi um primeiro marco. Sempre tive muita autonomia para executar as minhas ideias, né? E tive a sorte de ter ótimas pessoas do meu lado, pessoas tecnicamente assim excepcionais que ajudaram a fundar muita coisa do que a gente tem como engenharia de software aqui hoje e depois acabaram indo para empresas como Netflix, a própria AWS e etc, né? Então, ali me encontrei como generalista, como um cara que gosta de tudo. Comecei pelo front, mas eu vou indo e vindo, né? Hoje eu estou numa vibe mais infraestrutura, tô me especializando um pouco mais na parte de infra, na parte de DevOps e etc. Mas gosto de tudo. Toquei back-end por muito tempo, mas comecei pelo front, né?
ali na Lynx. Depois eu saí, fui para a Loja Integrada, fiquei lá 1 ano e meio. Na Loja Integrada, uma empresa bem diferente do ponto de vista de timing de mercado. Tava, assim, ali eu tive contato com o produto em pleno ramp-up, assim, né? Começando a ter, assim, desafios maiores, números maiores e tal. E aí a gente passou por um processo de reputação ali também. E ali eu comecei a perceber que eu tinha uma skill que não era muito comum em desenvolvedores, que era a capacidade de traduzir negócio em tecnologia e tecnologia em negócio de uma maneira muito tranquila. Então eu conseguia trocar ideia com pessoas não técnicas, CEOs e CPOs e tal, e conseguia traduzir muito bem a necessidade do negócio para a tecnologia. E aí eu acabei assim, sendo voto vencido nessa briga interna que eu tinha entre ser um especialista técnico e ser um gerente de pessoas, e eu acabei assumindo que, cara, era isso que eu sabia fazer, era esse o meu diferencial, e aí acabei ali tendo muito contato com o produto. E comecei a perceber daí de verdade o real impacto e assim, um pouco mais do processo de tomar decisão. Então, minha cabeça mudou muito ali também sobre o que eu valorizava e não valorizava no time, nas pessoas, no software de um modo geral. E aí, por fim, voltei para a Lynx, aí como gerente de engenharia, para liderar ali a parte da plataforma. Hoje eu lidero a engenharia da Lynx Impulse e da plataforma de ads toda. São 57 pessoas, divididas em 8 times, e aplicando muito do que eu aprendi ao longo da carreira, assim, né? Então, acho que tem os principais marcos são esses, e aí dentro da Lynx a gente vem fazendo agora um trabalho de reestruturação e de união das plataformas, que é talvez o meu maior case aí de carreira até agora, e muitos dos aprendizados que eu talvez você citar aqui hoje são derivados dessa última passagem. Eu gosto de ouvir um pouco das nossas histórias, porque é impossível não nos identificarmos com algumas das partes. Não só eu, mas também quem está nos ouvindo, né? Também comecei no front, também, assim como você. Eu sempre me vi também como uma pessoa capaz de traduzir, né, tecnicamente. Eu acho que esse é um valor bem bacana que você ressaltou, e eu acho que é uma habilidade importante para lideranças técnicas, inclusive, porque você consegue, né, tanto levar um backlog técnico para um time de produto ali, para um time de negócio, e justificar a importância de algumas priorizações, de alguns épicos, algumas iniciativas que são necessárias, assim como o contrário também, né? Traduzir itens que vêm de negócio, itens que vêm de produto para um time mais técnico, justificando, dando nortes ali também. Então, bem bacana conhecer um pouco dessa sua jornada e o tamanho também da sua responsabilidade hoje com 8 times aí, né? São 57 pessoas, é uma população, é uma comunidade aí relevante que te dá bastante aprendizados diários aí. Com Excelente. certeza. Diante desses desafios, Yuri, aí, junto com as 57 pessoas, todo esse time, à frente do sistema de recomendação aí, que muito provavelmente quem está nos ouvindo já foi alcançado de alguma forma, né, nos negócios. Quais têm sido os seus maiores desafios técnicos enfrentados, tanto pela Lynx, mas que você também está envolvido, que esses times estão envolvidos aí recentemente? Boa. Então, assim, eu acho que essa história ela começa assim com a pandemia. Acho que é um bom momento de começo para explicar assim, o que a gente está passando aqui. Porque, diferente da maior parte das áreas da pandemia que foram amplamente afetadas, né, por conta dos lockdowns, etc., o e-commerce teve um pico gigantesco, né, por razões óbvias. Então, as pessoas queriam comprar, não conseguiam comprar isso fisicamente, começaram a comprar online muito mais do que elas estavam acostumadas a comprar, e esse comportamento, ele, de certa forma, se manteve pós-pandemia, né, até certo patamar, assim. Então, a gente teve que acelerar muito, né? Então, no meio da pandemia, a estrutura toda de e-commerce ela teve que
acelerar muito precocemente, digamos assim, a sua maturidade, né? Isso levou a muitas decisões tecnológicas no passado, principalmente ali na parte estrutural, né, dos produtos, de como os sistemas de comunicação que são feitos, que para a época faziam sentido, mas que para hoje já não fazem mais, assim, né? Principalmente porque a gente ali, eu acho que um ponto importante que você tocou antes, né? Que você falou que é uma skill importante a parte de traduzir, né? Conseguir levar isso para o time, um backlog técnico e vice-versa. Eu diria mais que isso, eu diria que isso é primordial, assim, no sentido de que eu aprendi do pior jeito, digamos assim, de que o código e o software que é produzido, assim, raramente vai ter problemas de performance por conta do modo como o time executa ou do backlog que é determinado, mas quase todos os problemas que a gente tem arquiteturais hoje, e que são problemas graves que a gente está tentando resolver e conseguindo até agora, até então, são muito derivados de más escolhas de negócio. Então, assim, eu acho que a capacidade de você, como líder técnico, como gerente de engenharia, conseguir olhar para um problema, entender a dor do usuário final, entender a dor do teu stakeholder e, ao mesmo tempo, guiar a solução para uma coisa que seja sustentável é algo muito importante para o futuro do negócio e principalmente vai te poupar muitas dores de cabeça com o código depois, né? Eu costumo dizer para o time que o melhor código é aquele que não existe, né? É aquele que não vai inserir nenhum tipo de bug, justamente no sentido de que, cara, todo código que você conseguir evitar de fazer, né? Quanto mais você conseguir entregar valor com menos implementação, mais simples vai ser, né, o processo todo de manutenção, de operação. E eu, como vim do time de operação, eu senti essa dor na pele, né, de operar um produto que não era eu que produzia, tanto que a gente desfez essa movimentação de times. Mas acho que o principal desafio técnico ele foi esse desafio de reimplementação da arquitetura, assim, né? Então, a gente teve muita perda de conhecimento, problemas assim que provavelmente todo mundo que está ouvindo, todas as empresas têm, né? A falta de documentação, então softwares feitos com deadlines curtas, que não tinham documentação atrelada, não tinham camada de teste. Logo, a gente teve que fazer uma engenharia reversa de tudo que a gente tinha em produção para voltar a ter controle das coisas e começar, de fato, a reimplementar tudo num sentido que fosse mais saudável, né? Mais sustentável. E aí começaram as escolhas, né? Escolher desfazer algo, refazer por partes, fazer uma reimplementação completa e tal. Então, a gente acabou optando por utilizar a rearquitetura para, ao mesmo tempo, entregar valor para o negócio, dando capacidade de expansão para o produto, mas, ao mesmo tempo, resolvendo débitos técnicos importantes que a gente tinha no passado. Então, eu sempre gosto desse jeito de executar as coisas, né? Então, assim, eu sei que, às vezes, o pessoal opta por reescritas completas e tal do negócio, mas eu particularmente, não tive boas experiências. Assim, eu acredito que se você conseguir, cada vez que você coloca a mão em algo, né, conseguir refatorar aquilo para que fique mais fácil de manter, mas ao mesmo tempo dê expansibilidade para atrelar novas funcionalidades e tal, você começa a gerar valor e a reduzir o teu backlog técnico ao mesmo tempo. Fato. Assim, eu acho que se tem uma coisa que nós podemos aprender com muito tempo de desenvolvimento, é que a reescrita, pela reescrita, ela entrega pouco valor em 99% das vezes. E gosto muito de atrelar isso. Esses ajustes dos débitos técnicos que, né, são eternos, eles sempre vão exigir ali, somente quando a gente está falando de vários produtos, vários componentes, independente da arquitetura, e aumentar essa capacidade do produto, porque aí você chama o time de negócio para junto de você também, que fala, ó, eu estou te oferecendo tudo isso, eu preciso executar algumas outras, talvez que vocês não conseguem vislumbrar a importância, mas tem toda essa expansibilidade aqui, né, que você citou aí, que faz muito excelente. Eu acho que, e a gente está muito ligado, Yuri, do que você disse lá no início, essa tradução técnica que você disse que é primordial, fundamental, porque é essa capacidade que você, em discussões e refatorações, em engenharia reversa, todo esse trabalho que é custoso,
que é difícil, é complexo. Como você faz importa o tanto que o que você faz, né? Porque você pode fazer a mesma coisa, mas o como você negocia, como você conversa com os times envolvidos, com os stakeholders, ele compromete muito a missão. Porque você ganha aliados ou você ganha pessoas que estão, né, assim, esperando aquele momento para falar, oh, viu, Yuri, eu te falei que não era o melhor caminho, mas como você faz, aborda, negocia, você ganha aliados, pessoas que talvez nem conseguem visualizar tecnicamente a importância, mas você ganha um parceiro ali, né? Sim, Um e parceiro, você pelo menos, consegue para entender. estabelecer também uma relação de confiança, assim, né, e de autonomia. Então você vai ganhando um pouco de crédito, digamos assim, né, com todo mundo com esse processo. E eu acho que assim a tradução, eu vejo muito na maior parte dos times que eu trabalhei, assim, no passado, existia um esforço muito pequeno do time técnico de se fazer entender, né, de fazer com que aquela refatoração fosse entendida. Quando eu falo entendida para o negócio, né, eu falo na questão de números, assim, né, eu vi poucos times até hoje traduzindo o seu impacto em números na companhia, e eu acho que é possível, assim, você consegue pegar uma refatoração, você consegue pegar um débito técnico, você consegue estimar o impacto disso positivo e negativo, o impacto de aumento na receita, por exemplo, o impacto de redução de sustentação, a redução de custo, por exemplo, da própria infraestrutura. Então, se você tiver noção, se tiver um time que tem noção do negócio, que tem noção do seu impacto no negócio e que tem autonomia de execução, e que joga limpo, é transparente, faz essas conversas e faz esse processo, como você falou, não é necessariamente um processo de convencimento, mas é muito mais uma questão de você conseguir se fazer entender pelos times não técnicos, assim, você começa a ganhar cada vez mais abertura, né? Como a gente vem ganhando aqui dentro também para executar cada vez assim modificações mais densas dentro do core do negócio, sem perder o time de mercado também, que é muito importante, né? Boa, boa, perfeito. E dentro dessas modificações, dessa revitalização, né, de produtos que vocês fizeram recentemente, como que você tem pensado, você que está à frente de tantas pessoas, a formação de equipes? Assim, quais que são os seus maiores desafios, né, para encontrar profissionais, perfis adequados? Nós sabemos que não estamos falando só tecnicamente, mas de soft skills, cultura, fit, né? Nós fazemos, a Impulso faz isso desde 2010, então nós temos um cuidado de cada cliente, da gente pensar além das skills técnicas ali, das habilidades técnicas e da senioridade, mas também de todo esse fit cultural ali de cada comunidade, que muitas vezes diferencia até dentro da mesma empresa, né? Então, dentro dos seus times, eles têm algumas expectativas que dentro de outros times tem outras expectativas. Como você vê isso? Como você tem abordado isso dentro dos seus times? Bom, acho que esse para mim é o tema central do processo todo, assim, que a gente vem vivendo aqui. E acho que você usou um termo ali que para mim é um termo que eu procuro muito, que é essa questão do fit cultural. Assim, para mim, cultura no time de desenvolvimento é tudo, cara. Assim, acho que o modo como você aborda as coisas é diretamente proporcional à qualidade do produto que você entrega, ao grau de eficiência, né, das coisas, tanto do funcionamento do time quanto do produto como um todo. Então, assim, eu acredito muito em duas coisas, assim, acho que, primeiro, falando do perfil de pessoas, né, primeiro, a gente fez um trabalho aqui dentro de cultura muito forte, assim, eu acho que a boa parte do trabalho de um CTO, parte do trabalho de um gerente de engenharia é trazer visão, né, trazer o longo prazo, o médio prazo, o que é esperado, qual é o caminho que a gente vai trilhar, e aí a partir daí começar a desdobrar as estruturas organizacionais e processuais que façam sentido para que aquilo aconteça, né? Então a gente começou a fazer um trabalho de visão e de cultura muito forte, escreveu um charter de 5 anos, definiu pilares de cultura que a engenharia abraçava, como autonomia,
confiabilidade de pessoas e tal. E aí começou a traçar perfis em cima desses pilares de cultura. E é engraçado como as coisas mudam quando você tem um time genuinamente comprado com a ideia, genuinamente comprado com o produto. Eu costumo dizer que uma pessoa genuinamente comprada com a ideia, ela produz por 10 pessoas. Assim, é muito, muito engraçado como... Porque aí essa pessoa ela fica inquieta, né? Ela tendo autonomia para trabalhar e para poder resolver os próprios empecilhos, ela começa a trazer os insights sozinha, ela começa a ter noção do impacto dela, ela começa a ver impacto nos outros times, ela começa a proporcionar integração. Então, acho que o perfil principal, falando de soft skills, né? Ele é muito o perfil de uma pessoa que tenha um grau muito alto de confiabilidade, ou seja, a capacidade dessa pessoa de resolver problemas dados para ela de maneira confiável, e não só de resolver, eu acho que assim, mais do que resolver, é a capacidade de ter a humildade de levantar a mão e pedir ajuda quando não sabe de algo. Que é algo que, assim, a maior parte dos processos de contratação assim, que eu participei, esperam que a pessoa tenha um conhecimento completo. No nosso caso aqui, a gente olha muito para a capacidade da pessoa de coeficiente de aprendizado e do quanto que ela consegue abraçar os temas, né, como dona do tema e levar esse estandarte dos problemas para os outros times, e muito menos sobre a capacidade efetiva técnica de resolução de problemas específicos, porque é um dia a dia muito dinâmico, né? Claro que a parte técnica ela é metade do negócio, e aí falando de hard skills, assim, eu acho que a gente tem olhado muito para uma questão de base teórica, não base teóricas, assim, mas base de conceito, sabe? Acho que a gente olha muito menos para a linguagem, muito menos para conceitos específicos, e muito mais se a pessoa tem um entendimento de lógica e uma capacidade de síntese de lógica satisfatória, né? Se ela consegue quebrar um problema em problemas menores e executar essa execução, seja com código, seja com, como eu falei, seja com qualquer outra coisa, e conseguir dizer não para as coisas, né? Então, acho que a gente confunde frequentemente o trabalho dos engenheiros de software com produzir código. E, na verdade, o nosso trabalho não é esse, né? O nosso trabalho é resolver problemas através de tecnologia. E aí, quando você muda essa perspectiva e traz pessoas com esse tipo de entendimento e dá para elas uma caixa de ferramentas, né, para elas trabalharem, eu acredito que tudo flui melhor. Assim. Então, acho que isso é uma base que a gente fez aqui e que tem funcionado muito bem. Sabe? Bacana, bacana. E somado a isso, a gente estava até conversando antes, né, da gravação, além desse trabalho cultural, vocês também fizeram um trabalho de reestruturação dos times no último ano aí, né? Como que foi, como que foi esse trabalho aí? Que eu imagino que, assim, toda reestruturação, ela causa necessariamente uma movimentação das pessoas, às vezes pessoas que estavam mais próximas começam a ficar talvez um pouquinho mais distantes. Como que foi essa reestruturação e o resultado dela? Cara, esse eu acho que foi um case bem engraçado, assim, que foi um caso que teve uma saída que não era esperada por mim, assim, que superou as minhas expectativas. Quando eu cheguei, os times estavam, basicamente havia um time de plataforma só, né, com 8 pessoas ali para servir todos os produtos. E a gente começou a expandir essa plataforma, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi quebrar essa squad de plataforma em uma tribo de várias squads e separar os domínios de negócio de cada coisa, né? Então aqui, por exemplo, nos sistemas de recomendação, a gente trabalha com catálogo de produtos, a gente trabalha com eventos de tracking de usuário, né? Então a parte toda de visualização das páginas e tal. A gente trabalha com a parte que tem toda a parte de gerenciamento de autenticação, autorização dos nossos clientes e borda de API, etc. Tem a parte também do próprio motor de recomendação, né? Que é muito mais focado em ciência de dados. Então a gente começou a quebrar uma tribo de plataforma em várias squads. Essas squads, cada uma para cuidar de uma coisa, né? Então, uma squad para cuidar do catálogo de ponta a ponta, uma squad para cuidar da parte de recomendações de ponta a ponta, uma squad para cuidar dos eventos de usuário, né, de tracking de ponta a ponta. E isso começou, é engraçado, como eu falei, a questão da autonomia e de você ter pessoas com perfil de dono do negócio, né, de ownership e tal. A gente começou a trocar ideia com as pessoas, e eram as mesmas pessoas, assim, a gente trouxe algumas pessoas de fora, mas assim, o cerne, né, ali
da plataforma ainda é o mesmo grupo de pessoas até hoje. A gente só inverteu o modo de olhar, né, para o tema. Então, em vez de sobrecarregar as pessoas com milhões de temas e criar ali até uma rampa de conhecimento muito brusca no começo, né? Uma pessoa nova entrava no time, ela tinha que entender a plataforma inteira e tal. A gente separou isso por domínios. Então, ao separar por domínio, você tem alguns efeitos, né? O primeiro deles você gera um senso de autonomia e um senso de dono geral ao time, porque o mesmo time que produz é o mesmo time que mantém aquele domínio e, ao mesmo tempo, aquele time tem um conhecimento completo do domínio do começo ao fim. Então, ele se torna dono do tema. Então, em vez de você ter que procurar pessoas agora para resolver um problema, você tem voluntários para a resolução do problema, justamente porque eles são donos daquele tópico. Então, toda vez que alguém fala catálogo em alguma thread, o time de catálogo se manifesta como dono do problema, traz o problema para si e resolve. Esse é um ponto bem bacana. E o segundo ponto é ouvir as pessoas, cara. Eu acho que, para mim, o processo que mais foi bem acertado, assim, que mais foi produtivo, foi, ao invés de impor uma estrutura organizacional para as pessoas que estavam trabalhando ali, foi fazer um processo contrário, né? Foi fazer um processo bottom-up de estruturação do que eles encontravam como ser o ideal para que aquilo funcionasse. E aí, isso gera uma relação imediata, assim, de confiança, né, entre as duas partes e tal. E aí você começa a conseguir negociar, né? Você começa a conseguir separar ali. E aí a gente, inclusive, conseguiu dar os desafios para as pessoas que queriam os desafios, né? Então, assim, nem todo mundo queria trabalhar com catálogo, nem todo mundo queria trabalhar com recomendação, nem todo mundo queria trabalhar com eventos. E a gente conseguiu dar para as pessoas a oportunidade de escolha de trabalhar no desafio que elas se sentem mais próximas. Então, isso começa a gerar uma cultura de autonomia muito forte, assim, que depois que você começa a trabalhar desse jeito, você não quer trabalhar de outro jeito mais. Perfeito. Não, faz muito sentido você participar, as pessoas participarem dessas escolhas e serem donas dos tópicos, porque e faz muito sentido, até para o que você tinha dito, que os engenheiros não são as pessoas que codificam simplesmente, né? Elas resolvem, e se elas têm um domínio sobre aquilo, sobre aquele tópico, né? Elas conseguem não só responderem aos cards, aos incentivos de que você precisa resolver isso, né, esse problema, mas também identificarem soluções, terem insights, ideias sobre aquilo também, né? Por quê? Porque ele tem um domínio menor para que ele avalie, para que ele seja um protagonista ali, né? Então, nossa, acho que dentro desse tema aqui a gente já poderia abordar vários outros, porque Com certeza. ele é riquíssimo, riquíssimo e quem não se viu, quem está nos ouvindo aí, quem não se viu, muitas vezes nesses momentos que eu preciso reestruturar, eu preciso, seja aumento de times, na diminuição de times, nessa reestruturação, sem perder esses conceitos, ou até mesmo para ganhar esses conceitos de autonomia e confiabilidade que você citou. Então, tem muito valor nessa experiência. Eu acho que eu tinha reservado uma pergunta para você de um case de sucesso aí, e eu acredito que esse até já seja um excelente case, mas você tem algum outro case de sucesso que envolva a sua atuação como gerente de engenharia na Lynx, que você fala, aqui eu também aprendi bastante, ou eu pude ensinar também? Sim, eu acho que é uma extensão desse caso, assim, eu queria trazer um caso que é bem emblemático e bem recente, e é um caso bastante técnico, que é a questão da refatoração completa ali do domínio de catálogo, né? E aí, esse processo todo, ele aconteceu, como eu falei, ele começou com uma estrutura de time, né, bem determinada, e ali estabelecimento das lideranças que iam tocar, então a gente fez o que a gente chamou aqui internamente de bootap da squad. A gente juntou as pessoas que queriam trabalhar naquele tema, deu aquele tema para elas e falou, tá, agora vai atrás, né, de resolver. E aí a gente começou a ver que, cara, o time começou a galgar temas assim, revirar legados do fundo do baú que toda empresa tem, assim, que ninguém queria mexer há mais de 5, 6 anos, e começar a tocar em todos os temas, e as coisas foram acontecendo, assim. Eu acho que aí a gente tem alguns problemas no caminho, né? O primeiro dos problemas é a Black Friday, né? Para quem trabalha com e-commerce,
a Black Friday é sempre o ápice do ano, né? O ponto focal do ano. E para a gente não é diferente, só que a diferença é que a gente é uma plataforma, né? Então, a gente está lidando aí com 1.200, 1.500 clientes simultâneos. E aí, nessa Black Friday, inclusive, para mim, o resultado maior desse case de sucesso do catálogo aí foi a gente ter batido um pico de requisições histórica ali. A gente bateu 3 milhões de requisições por minuto no core do sistema que consome ali toda a parte de catálogo, eventos e tal, e sem zero downtime, assim, com um tempo de resposta abaixo de 50 milissegundos. Então, assim, foi um case bem bacana. E foi um case muito como a gente estava falando, assim, o primeiro, dissecando ele em partes, né? A primeira parte foi estruturar o time, né? Definir exatamente qual era o domínio, qual era o cercado que aquele time ia cuidar, né? E dar autonomia para aquele time conseguir resolver todos os tópicos que estavam emaranhados com aquele tema, que eram, no caso, pegando o exemplo aqui, o catálogo. O segundo passo foi determinar os processos, ou seja, os rituais do time, e também a parte da autonomia é muito importante aí, assim, eu vejo muita gente usando o Scrum sem saber muito bem o porquê, assim, ou usando o Kanban, ou usando qualquer outra metodologia ágil, ou falando de metodologias ágeis como se elas fossem colocadas em caixinhas, né? Sendo que isso é o contrário do que a metodologia ágil prega. Se você for lá ler o método ágil, pessoas sobre processos, né? Pessoas são mais importantes do que processos. Então, cara, deixar o time escolher a própria metodologia, deixar o time escolher a própria forma de trabalhar que faz mais sentido para aquele caso, para aquele domínio, é muito importante. Então, tem times aqui dentro que trabalham com uma estrutura de Kanban, tem times que trabalham com Scrum, tem times que não utilizam uma metodologia definida pelo mercado, mas que funciona para o caso deles, que funciona para o modo como as demandas chegam, o modo como a cadência do time, o jeito do time se expressar e tal. Isso é muito importante, dar personalidade para as coisas, né? E aí, aí o time se sente confortável, e aí com um monte de gente confortável e com autonomia para execução, e confiança também da capacidade técnica, né, dessa galera toda, a gente conseguiu daí atingir o começo dessa refatoração em partes que eu falei, né? Então a gente começou a tirar cada parte, cada API que a gente tinha legada, a gente começava a expandir, criar uma estrutura nova, criar uma camada de retrocompatibilidade para não quebrar nada que estava rodando em produção, mas daí as coisas novas começam já a surgir, consumindo tudo do zero. E a gente fez uma estrutura toda de Kubernetes, né, de EKS, que deu mais autonomia de infraestrutura também para os times, que era um grande problema, né? Os times tinham um gargalo muito grande, que eram 8 times demandando de um único time de cloud, né? Um único time que provia infraestrutura, e a gente trocou isso para uma visão de chapters, né? Onde você tem uma pessoa de cloud, uma pessoa de back-end, uma pessoa de front, dependendo da necessidade da squad, né? Alocada dentro de cada time. Então, essas pessoas também começaram a virar donas do tema, e a gente tirou o gargalo. Então, a gente conseguiu criar receitas automatizadas únicas para subir ali a infraestrutura de cada time, e agora cada time tem a autonomia de subir suas próprias aplicações. Então, hoje a gente chegou num patamar onde um time consegue subir uma nova aplicação de ponta a ponta, do banco de dados, da infraestrutura, do roteamento até o front-end, sem interferência externa de outro time. E isso gera uma cadência de desenvolvimento muito grande. Sem dúvida. É uma eficiência absurda isso de melhora, porque a gente sabe, qualquer fluxo de trabalho, usando qualquer metodologia ágil, qualquer mapeamento de fluxo, uma das partes mais ineficientes ali é o handoff mesmo. É você pegar algo que você desenvolveu e passar para alguém que desconhece aquilo até então, ele conhece os requisitos ali por algum documento, mas ele vai pegar aquilo e estudar aquilo para ele implantar toda aquela melhoria, né? E quando você tem um trabalho contínuo disso, e que você já tinha citado anteriormente, né? Eu crio e mantenho, o time que cria é o time que mantém, é o time que implanta, é o time que... além de todo esse movimento esse sentimento de protagonismo, autonomia, você ganha em eficiência sem dúvida nenhuma, porque eu gosto muito desse assunto, por exemplo, de fluxo de trabalho, workflows, assim, de filas, teoria de filas e restrição e tudo mais. E assim, acho que é um dos pontos iniciais, assim, de qualquer um desses assuntos, que é o handoff, é como essa passagem de bastão, essa passagem de mão, e se você conseguir eliminá-la,
minimamente, ou diminuir, ou pelo menos aproximar essas pessoas, a sua eficiência, acho que você usou até a expressão de cadência, né? Ela melhora consideravelmente. Bacana. Um case bem massa aí, Yuri. E você tem. Eu acredito que quando o papo é bom, acho que é isso. A gente vai conversando e vai assumindo até as próximas questões que eu tinha pensado aqui. Pensando em conselhos, eu acho que distribuído na sua fala aí já tem, acho que várias dicas para outros gerentes de engenharia, outras pessoas que estão próximas de assumir esse papel também. Você tem alguma outra questão, alguma outra dica que faz sentido compartilhar aqui para quem está nos ouvindo? Eu acho que resumindo bastante, assim, é muito na linha do que eu falei, mas eu acho que vale compilar em algumas coisas que são axiomas que eu tenho para a vida, assim, no modo de trabalhar e no modo de interagir com pessoas. Eu acho que o primeiro deles é ser agente da transformação, ser agente da visão. Eu acho que isso vale principalmente para líderes técnicos e gerentes e CTOs, etc. Principalmente para gerentes e CTOs, que é ter a capacidade e assumir a responsabilidade de trazer uma visão tecnológica para a empresa. Assim, eu acho que eu vejo muito essa cadência, às vezes, ela sendo distribuída, essa responsabilidade entre outras pessoas e a visão tecnológica, ela sempre vindo externa, né? Ela sempre vindo dos stakeholders e tal. E eu acho que não dá para culpar, né? Os stakeholders querem que as coisas sejam resolvidas. E eu acho que o trabalho de bons líderes é conseguir fazer esse filtro, essa tradução, né? E conseguir resolver os problemas, mas empregar uma visão concisa, uma visão sólida para o software e para as pessoas que estão dentro, né, do time. Um segundo ponto, aí todos estão interconectados, na verdade, né? Que é a questão que eu falei da autonomia, assim, você ser o agente da visão, você definir a linha de chegada das coisas, mas não definir qual caminho o time vai tomar. Isso é muito importante, assim, eu acho que você olhar para as coisas como uma construção junta e que para a gente chegar na resolução do problema, a gente vai tomar caminhos errados e é o mais difícil para mim e para o time aqui hoje, né, é aceitar erros como parte do processo. Acho que poucos times de engenharia que eu trabalhei, assim, tem essa cultura de, cara, de fato, entender erro como algo positivo. Quanto mais rápido você erra, mais rápido você chega na solução ideal e não ter medo de tomar essas decisões eu gosto muito de um termo que a Amazon utiliza, né, que são decisões de porta aberta e decisões de porta fechada, né? Decisões de porta aberta são decisões que você pode tomar, que você tem rollback, que você tem a possibilidade de tomar outra decisão depois, voltar atrás e tal, como o nome do endpoint, o nome da variável, o jeito de implementar uma solução, uma feature específica. E decisões de porta fechada já são decisões que envolvem coisas que dificilmente você vai ter como voltar atrás. Por exemplo, qual linguagem a gente vai utilizar como padrão, qual sistema arquitetural a gente vai utilizar aqui, qual padrão de arquitetura de software a gente vai empregar na arquitetura inteira. Então, assim, essas decisões a gente geralmente aqui toma em conjunto. Então, a gente junta todo mundo, faz um critique ali, às vezes, de uma semana de arquitetura, porque essa é uma decisão que não tem volta, entendeu? Então, a gente tem que estar bastante seguro de tomar ela. As demais, a gente simplesmente toma essas decisões e dá autonomia para as pessoas tomarem essas decisões na velocidade que elas conseguirem. O quanto mais rápido, melhor, né? O quanto mais a gente errar, mais a gente acerta. E por último, eu acho que é a questão da confiança, cara. Acho que assim, a gente tem que... É muito importante que, para isso tudo funcionar, né? Que você confie plenamente, não necessariamente na capacidade imediata técnica do time, mas principalmente na capacidade do time de resolver os próprios problemas. Assim. Então, acho que principalmente as posições de liderança, os líderes técnicos e tal, precisam ter uma visão parecida com a tua, no sentido de aprendizado e de abraçar o erro e tal. Então, acho que se você construir um grupo de pessoas e uma cadência dessa forma, eu acho que é muito difícil as coisas não funcionarem, assim. Perfeito. Eu escrevo particularmente aí, só pontuando, abrindo um parênteses aí, sobre confiança. Eu falo de confiança radical todas as quartas-feiras na minha newsletter, e eu acredito que isso é fantástico. Eu queria até falar um pouquinho disso.
sem essa troca, e aí você falou da liderança confiando nos seus liderados, nos seus times, deles tomarem as decisões, que isso é importantíssimo. Só assim essa confiança ela é retornável também, né? Do liderado com o profissional. Se você tem um líder que ele microgerencia tudo, que ele define tudo, isso fica muito claro, né? Que você não confia nas decisões das pessoas e também dificilmente essas pessoas confiam em você. Elas, no máximo, elas obedecem ou elas seguem as instruções, né? Mas uma confiança daquele momento de que eu errei, como eu abordo o meu líder, ou eu estou visualizando que algo está errado, então esse tratamento de esse sentimento de confiança, ele nasce, eu acho que na maioria das vezes ele nasce da liderança para o liderado, mas ele é muito facilmente perceptível que após esse envolvimento, ele é retornado também. Então, e eu acho que, como você disse, está muito interligado com a autonomia, está muito interligado com essas decisões de portas abertas e fechadas, da distinção disso e como você propicia para as pessoas tomarem essas decisões e esse agente transformador. Então, fazendo um resumo do resumo aí, que você Exato. falou, Yuri, a quem está nos ouvindo tem muito a pensar, anotar de fato esses pontos e levar para os seus times, identificar onde que ainda cabem melhorias em toda essa gestão, né? E para quem está assumindo esse papel aí, visualizando aí nos próximos meses, nos próximos anos, é uma receita, sem dúvida nenhuma, de bons resultados. Não é uma receita pronta, porque você pega esses 4 itens e você vai ver que eles vão, né, desembocar em mais 4, 8, 10 Exato. itens, mas sem dúvida nenhuma é um caminho relevante aí para tomada de decisões. E para fecharmos, Yuri, você tem alguma indicação de conteúdo onde você tem se abastecido e que você possa compartilhar conosco? Sim, acho que tem algumas. Eu, assim, definitivamente não sou o cara, assim, como você falou, né? Quando você aborda temas tão complexos como gestão de pessoas, gestão de software de modo geral, você não tem uma receita de bolo. Então, assim, eu não vou recomendar aqui nenhuma receita de bolo, porque eu genuinamente não acredito que isso funcione ou que isso exista, mas vou recomendar algumas coisas que me impactaram, algumas palestras de algumas pessoas que eu gosto muito, que eu sigo bastante, e também um pouco de conteúdo teórico, assim, né? A primeira, que eu acho que é bem legal, fala um pouco disso, uma palestra que tem no YouTube chamada Mastering the Chaos. É uma palestra do Spotify, da Netflix, aliás, que fala muito sobre sistemas distribuídos e como gerir caos, né? Como gerir o caos, basicamente é o nome da palestra, né? Dentro de uma organização com times completamente autônomos, né? Então, e essa não é uma palestra só sobre gestão, mas é uma palestra muito sobre gestão técnica de aplicações também. Então, assim, eles falam muito sobre a quantidade, né, a amálgama de microserviços da Netflix e como é que eles conseguem dar autonomia completa, acesso full de todo mundo a tudo, sem quebrar, né? Então, eles investem muito em pipelines de implantação, testes de regressão e tal. Então, eles conseguem reconstruir as coisas se elas derem errado muito rápido. Então, tem muitos dos conceitos que eu falei aqui. Acho que é uma palestra assim, fenomenal para quem trabalha com grandes times ou com serviços e sistemas distribuídos, microserviços, algo dessa linha. Tem também a palestra as palestras, né? É uma sequência de palestras, na verdade, do Uncle Bob no YouTube, do Robert C. Martin. E, assim, os principais livros, eu vou citar aqui só dinossauros, tá, gente? Mas é porque eu realmente acredito que boa parte do conhecimento teórico fundamental de computação foi gerado dos anos 70 até os anos 80. Depois é só variação disso. Mas essas palestras, elas são, para mim, bastante especiais, porque eu assisti elas no começo da minha carreira, assim, e ali eu entendi exatamente o que é ser um desenvolvedor eficiente, sabe? E eu acho que é engraçado porque o Uncle Bob é bastante famoso por falar sobre TDD, falar sobre clean code, etc. Sim. E essa é uma palestra, uma sequência, na verdade, de 6 palestras de 1 hora, se não me engano, na Universidade de Colômbia, que ele fez. Tem no YouTube a versão, inclusive, dublada, legendada e tal. E ele fala muito, as primeiras 2 horas ele não fala sobre código, ele fala sobre pessoas.
E é engraçado, né? E aí eu percebi que, cara, assim, essas coisas têm muita relação. Ele fala bastante sobre o nosso papel na sociedade como desenvolvedores também, e o porquê que a gente tem que ser os agentes de mudança. Ele dá vários exemplos ali, assim, que para mim são primorosos de como que a gente deveria se portar em relação ao cliente, em relação ao backlog, em relação às demandas e por aí vai. E daí sai aquela frase que ele fala que the only way to go fast is to go well, né? O único jeito de ir rápido é ir bem, né? Ir bem no sentido de que cadência é sustentável, é o que de fato mantém um software a longo prazo. Acho que essas são as duas palestras. E aí, os livros, assim, como eu falei, dinossáuricos ali, eu me baseio muito nos Design Patterns do Gang of Four. É um livro bastante antigo, escrito por 4 caras absurdos, assim, e gosto bastante de revisitar quase como um cookbook, assim, quando eu encontro algum problema arquitetural, volto ali. E aí, acho que esses são os principais que eu mais me baseio hoje, falando da parte mais técnica. E a parte de gestão, acho que é muito do que a gente conversou ao longo do papo. Perfeito, perfeito. Eu vou deixar todos esses links, né, na descrição do episódio. Então, se você está nos ouvindo aí, nos vendo, fique tranquilo que está na descrição. Então não precisa voltar e pegar qual que é a pronúncia ali para pegar certinho os links, eles estão todos fáceis aqui na descrição. Yuri, as pessoas te encontram nas redes sociais, como, e também já queria caminhar para você fazer suas considerações finais aí para quem está nos ouvindo também. Boa. Acho que pode ser no LinkedIn mesmo, Yuri.Krieger no LinkedIn. Volta e meia eu posto alguma coisa lá também e fiquem à vontade para me procurar se precisarem de qualquer coisa. Como eu falei, eu gosto muito de trocar essa ideia. Se deixar, eu fico falando aí sobre esse tema várias horas, sem problema nenhum. E considerações finais, eu acho que, no geral, eu demorei muito a perceber como gestor, assim, a correlação entre o dia a dia do trabalho ali, o negócio, o resultado e o modo como as pessoas estão organizadas e essas interações. Então, por isso que, assim, eu falei sobre muita coisa técnica, mas eu genuinamente acredito que o modo como a gente aborda as pessoas e o modo como as pessoas se integram e o modo como elas têm espaço para contribuir é o que, de fato, no fim das contas, faz a diferença, sabe? Então, acho que se eu pudesse resumir, assim, os meus principais aprendizados nos últimos 4 anos aí é que software não é sobre software, software é sobre pessoas. Boa, perfeito. Eu queria te agradecer mais uma vez, Yuri, por ter aceito o convite. O papo foi muito bom. Eu tenho certeza mesmo que dentro de todo o conteúdo, de tudo que nós conversamos aqui, tem muita lição, muito nortes, assim, muito referências, né? Para que as pessoas, sobre cada um daqueles assuntos, para que as pessoas busquem mais, aprofundem mais, identifiquem algo que não esteja funcionando muito bem. E principalmente esses conceitos. Nós estamos falando tecnicamente, nós estamos falando para CTOs, tech leads, gerentes de engenharia, profissionais de tecnologia, mas nós não podemos esquecer que são, no final, quem vai usar isso são pessoas, no final, quem está testando isso são pessoas, por onde chegam, as necessidades, os problemas, eles são problemas que pessoas estão tendo. Então é bem importante que nós não esqueçamos disso e tratamos isso com a prioridade devida, né? Então faz muito sentido. Muito obrigado. Obrigado também para quem está nos ouvindo até aqui. Se você puder, classifique esse conteúdo com 5 estrelas no streaming preferido que você está ouvindo aí. Assim, esse conteúdo do Yuri e da Impulso, ele pode alcançar ainda mais pessoas. É isso, pessoal. Até a próxima edição do High Tech.